Programa hoje um espetáculo, mas a gente vai abrir o Você Bonita dessa sexta com um assunto super interessante. Vamos entender um pouquinho sobre desequilíbrio hormonal? O que pode acontecer num período de TPM, por exemplo, ou mesmo na menopausa, que as mulheres sofrem tanto e têm tantas queixas. A gente vai entender por que isso acontece e ainda conhecer a reposição hormonal bioidêntica. Quem vem conversar com a gente hoje é a doutora Michele Hitzman, que é cirurgiã geral e médica na área de hiperbárica. E, além disso, ela também é fisiculturista. Seja bem-vinda! Tudo bem? Muito obrigada, Carol. Prazer em recebê-la. Fique à vontade. Gente, ela é forte mesmo, demais. Olha, pessoalmente, é tão interessante que tem o quê? Eu acho que tem uma semana a gente trouxe um fisiculturista aqui no programa para contar um pouco da rotina dele, da alimentação, da atividade física. E é uma vida completamente diferente, né? Ele estava contando aí a alimentação, que em época de campeonato ele chegava a comer até, sei lá, 10 mil calorias, sei lá, uma coisa assim, algo assim impressionante, que ele acordava à noite para comer, para poder ficar forte. É mais ou menos isso também para as mulheres? Na verdade, é um estilo de vida, né? Você tem que adaptar a tua rotina inteira em função desse esporte. Tá. Tem muita gente que acha que é só o período que você está na academia, fazendo atividade física, mas isso envolve uma dedicação 24 horas por dia. Com certeza. Né? A alimentação é muito importante, a recuperação, uma boa noite de sono. Então, tem toda uma logística em volta desse processo que é o culto ao corpo, que é o fisiculturismo. E você compete? Você participa? Não, eu faço isso pra mim mesmo. É? Eu comecei a treinar aos 14 anos, por uma curiosidade mesmo, que eu sempre fui muito ativa fisicamente. Me apaixonei por esse esporte, que é a musculação, e levei isso na minha vida como estilo de vida. Olha que legal. E venho praticando até hoje a minha válvula de escape para o estresse, para a rotina do dia a dia. Então, me faz muito bem emocionalmente, né? Eu me sinto muito bem e consegui manter, graças a Deus, aí ao longo da minha vida, sempre um treinamento regular, constante. Para manter o músculo, né? Isso. E manter aí o corpo e o perfil. A gente tem umas fotos, inclusive, mas a gente vai mostrar daqui a pouquinho, vocês vão ver que bacana. Vamos então falar de hormônio, né? Porque não só quando o assunto é algum esporte, eu acho que o hormônio, principalmente nas mulheres, é uma coisa que pode sabotar dietas, pode atrapalhar completamente um monte de coisa, né, doutora? Pode. Então, vamos começar falando da TPM. O que acontece, né, com esse desequilíbrio hormonal que causa aí transtornos para muitas mulheres? A mulher, ela pode começar a sentir esses desequilíbrios hormonais logo desde cedo, né? A gente fica achando que é só na menopausa que começa a acontecer aquela enxurrada de hormônios desequilibrados, mas a menina que está começando, né, a ter essa vida, esse hábito de menstruar, ela já pode ter um desequilíbrio. Porque muitas vezes, né, esse ciclo não está regulado. A gente tem a primeira fase do ciclo que o útero está se preparando para uma possível gravidez. Tá. Né? Você tem uma segunda fase do ciclo que existe a ovulação, então você tem liberação de outros hormônios importantes. E depois a fase do descamamento do endométrio, que é a menstruação em si. Então, quando isso não está funcionando em perfeito equilíbrio, começam os distúrbios, os desequilíbrios, como, por exemplo, uma TPM muito acentuada. Né? Tem mulheres que têm um prejuízo enorme na qualidade de vida devido a uma TPM que deixa ela praticamente doente. Pessoas deixam de ir trabalhar. Porque TPM, né? Tem uma alteração e uma influência tão grande na vida social, mulheres que ficam tão descompensadas até emocionalmente, olha só, em termos de instabilidade emocional ou uma irritabilidade que ela não consegue segurar. Isso causa uma certa angústia, porque às vezes nem a própria mulher entende o que está acontecendo e se culpa, né? É tão natural, acontece sem que ela faça alguma coisa, ou que esteja acontecendo alguma coisa na vida dela, né, que ela não percebe por que aquele quadro tá justamente acontecendo naquele momento. Se tá tudo bem, no trabalho tá tudo bem, na família tá tudo bem, né? Agora, o que eu tenho muita curiosidade, eu acho que o pessoal de casa também, é o seguinte: a gente sabe que tem alguns hormônios aí que regem essa brincadeira. Progesterona, estrógeno. Isso, e a testosterona. E a testosterona. Exatamente. Não me responda agora, eu vou dar um recadinho. Qual desses hormônios, quando está muito alto ou muito baixo, é que causa todo esse problema? Na verdade, TPM, né? Normalmente é o hormônio que está mais relacionado ao desenvolvimento dos sintomas. É claro que todos eles estão envolvidos. Tá. Mas assim, na prática de consultório, que a gente acha mais frequentemente, são ciclos anovulatórios. O que significa isso? A mulher, ela tem o ciclo menstrual, mas por alguma falha nesse mecanismo de equilíbrio hormonal, ela não ovula.
Se ela não ovula, ela não tem a produção da progesterona, que é o hormônio da segunda fase do ciclo. Entendi. E a progesterona que é a responsável por estar mantendo uma mente menos ansiosa, ela é diurética, então ela tende a diminuir a retenção de líquido, ela tem um efeito de melhorar a autoestima, de melhorar a sensação de bem-estar. Então é exatamente essa falta que leva e cursa com os sintomas todos da TPM. Então a mulher tende a ter uma retenção de líquido mais intensa, se sente mais inchada, tem essa flutuação de humor, esse humor fica mais instável. Muito comum oscilar entre um estado de sensibilidade extrema e irritação. Então ela também não se reconhece, tem uma hora que ela está chorona, tem uma hora que ela está querendo irritada, querendo pegar explodir. Né? Então isso também é um grande desequilíbrio e um grande sintoma. Cólicas, dor de cabeça, então é uma série de sintomas que a TPM acaba incluindo, tanto físicos quanto mentais. Agora, se a pessoa está se identificando, né, o pessoal aí de casa, eu sinto tudo isso, principalmente no período de TPM. Quando essa pessoa vai fazer um exame, se o exame der ali que a progesterona está muito baixa, muito menos do que deveria estar, tem que procurar ajuda. Porque hoje a gente, inclusive aqui nessa pauta, a gente vai falar sobre essa reposição hormonal, que é a reposição hormonal bioidêntica. Eu vou citar agora, porque eu acho que ela serve para tantos outros hormônios, não só para progesterona. Com certeza. Como funciona, então, essa reposição hormonal bioidêntica? Na verdade, você tem que saber a necessidade específica desse paciente. Né? A gente está falando simplesmente agora da testosterona, progesterona e estrogênio. Mas a gente tem uma gama de hormônios importantes para serem equilibrados no organismo. A partir do momento que você detecta aquela necessidade individual, você tem como, de forma bem personalizada, distinguir quais hormônios têm que ser repostos e em que dose. Porque isso é muito pessoal. Então, a mesma receita não vale para todo mundo. Obviamente que cada organismo tem uma necessidade diferente. Quando você percebe essa necessidade, você tem como repor esse hormônio de uma forma natural. Então, em vez de você usar um hormônio sintético, um hormônio que não existe no organismo da mulher, como é, por exemplo, a pílula anticoncepcional, você usa um hormônio idêntico ao hormônio que o teu organismo já produz. Por isso que não é uma substituição, e sim uma reposição. Então, se a gente detecta... E a aceitação pelo organismo é muito melhor. É muito melhor. Vamos entender o seguinte, né? O hormônio, ele atua no organismo se conectando ao receptor. Então, o hormônio se conecta e ele age e tem a função dele. Quando eu tenho um hormônio estranho ao organismo, esse receptor percebe que essa chave, essa cópia aqui não é igual. Em algum momento vai dar problema. Então, tem todos os efeitos colaterais que a gente conhece da reposição hormonal e dos sintomas. Sem ser a bioidêntica. Exatamente. Entendi. O hormônio bioidêntico, ele tem o jeitão, ele tem aquela estrutura molecular igual à do hormônio humano. Então, na hora que ele acopla ao receptor, o meu corpo entende que aquele é um hormônio que ele próprio produziu, é um hormônio natural. É que nem a cópia. De um carro, a cópia da chave de um carro. Né? Você não sabe identificar se é a chave reserva ou se é a chave original. Né? Eles são exatamente iguais. Então, os efeitos são muito mais fisiológicos. Né? A percepção do organismo é de que ele simplesmente recuperou aquela capacidade de produção hormonal ótima. A gente tem como fazer isso, então. E a grande diferença nessa reposição com hormônios bioidênticos é que hoje em dia temos a tecnologia de fazer isso pela pele. Por via transdérmica. A gente consegue pegar esse hormônio, que é uma molécula, uma micropartícula muito pequenininha, encapsular ela como se fossem conchinhas. Então, em contato com a pele, você tem uma liberação gradual desse hormônio. Então, você consegue manter os níveis sanguíneos bem estáveis também ao longo do dia. De repente, numa consulta médica, você ali com o seu médico e tal, sugeriu para o médico fazer uma reposição hormonal. A partir de uma certa idade, principalmente na menopausa, né, as mulheres começam a pensar nisso para diminuir efeitos colaterais. E muita gente pode ter ouvido do médico, olha, não é recomendado para você essa reposição hormonal, porque a reposição hormonal, para quem tem uma tendência a desenvolver aí tumores e o câncer de mama, no seu caso, pode ser que isso aconteça. Então, não vamos fazer a reposição hormonal. E foi exatamente isso que eu perguntei para a doutora. Então, peraí, se a gente tem hoje a reposição hormonal bioidêntica, a gente pode utilizar nesses casos para essas pessoas que não poderiam fazer a outra reposição hormonal? Podemos. Na verdade, ao longo da evolução da medicina nos últimos anos, a gente conseguiu desenvolver essa possibilidade para a mulher de forma muito mais segura. Quando começamos inicialmente a repor os hormônios de uma mulher com menopausa, realmente a gente não tinha esses recursos ainda.
Tá. Então, realmente eram os hormônios sintéticos, era a única possibilidade, ou você deixava essa mulher sofrer os sintomas da menopausa, ou ela repunha com hormônio sintético. E como tudo na medicina, foi uma questão de, ao longo dos anos e ao longo das décadas, você percebeu os efeitos que isso estava causando nas mulheres. Então, claro que nunca ninguém inventou a reposição hormonal sintética com o objetivo de prejudicar alguém, mas se percebeu ao longo dos anos que talvez aquilo estava fazendo mais mal para a mulher do que bem. Entendi. Então, há bem poucos anos, nós temos agora os recursos dos hormônios bioidênticos que vieram para revolucionar completamente essa possibilidade para a mulher na menopausa. Eu costumo dizer para o meu paciente, eu também não sei o que é mais cruel, deixar a mulher na menopausa ou repor com os hormônios antigos, que são os hormônios sintéticos. Porque o risco de doenças e de problemas era tão grande que talvez não tivesse nem valendo a pena o risco. Né? Entendi. Assim, a relação custo-benefício não estava mais valendo. Principalmente para aquelas que até já tinham tido algum problema e já tinham até tido tumores anteriormente. E realmente, o hormônio sintético, ele aumenta o risco de câncer, de trombose, de derrame, de qualquer tipo de doença cardiovascular, ele aumenta o risco de pressão alta, de desequilíbrios em toda a parte cardíaca. Então, observou-se que talvez não fosse a melhor opção. Entendi. E com o avançar da medicina, desenvolveu-se os hormônios bioidênticos, que são hormônios que sempre existiram dentro do corpo dessa mulher. Então, não são hormônios estranhos. Extraído do corpo Não, ele é feito em laboratório. Tá. Né, mas ele é feito com a estrutura molecular idêntica ao hormônio humano. Entendi. Então, quando a gente faz uma reposição do hormônio sintético, por exemplo, de progesterona, você tem acesso a metilprogesterona, várias outras formações químicas, mas não a progesterona pura. Tá. O hormônio bioidêntico é a progesterona pura, que o teu corpo sempre produz, que ele já conhece, ele já sabe como trabalhar com aquele hormônio. Olha que interessante. Então é diferente. Eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha aqui. Estão chegando várias perguntas no Twitter, a gente pode mandar, tá? @carol_minhoto ou no vocebonita@tvgazeta.com.br. Da Tati, um beijo pra você. Carol, que tipo de exame que fazemos pra saber se os hormônios estão ok? Pois estou com muita espinha depois que parei a pílula. Esse momento parar a pílula dá uma mexida mesmo com os hormônios, né? Quais seriam os exames mais indicados, então, para as mulheres aí terem essa orientação e saberem se está tudo bem? É importante, então, você conversar com o médico, falar que você gostaria de uma boa avaliação do teu perfil hormonal. E ele vai saber exatamente, né, quais os hormônios importantes, que são muitos hormônios, na verdade não dá pra gente citar aqui, é uma lista bem grande. E ele vai saber pedir para o paciente, né, que faça, a gente chama de uma grande avaliação do perfil hormonal atual. E aí sim, mas dosar por exame de sangue? É tudo sangue. Tudo pelo exame de sangue, você consegue ter uma boa noção dos desequilíbrios hormonais daquele paciente naquele momento. Agora, assim como essa reposição hormonal sintética, como você citou, antes era muito indicada a partir de uma certa idade, principalmente quando a mulher entrava na menopausa, o hormônio bioidêntico, ele pode ser indicado até para as mulheres jovens em alguma situação, né? Tem essa diferença também do período ou não? As mulheres mais velhas que podem recorrer a isso? Não, a gente usa em pacientes jovens também, né? Também. Para a gente equilibrar uma TPM é muito importante, a gente poder dar um suporte para essa paciente, então a gente consegue usar. Uma paciente que apresenta, por exemplo, uma baixa taxa de testosterona, com uma baixa libido, por algum desequilíbrio hormonal também você consegue repor. Então existe uma série de hormônios, não só os relacionados ao ciclo menstrual, mas os hormônios relacionados ao nível de estresse, né, a vitalidade, a energia, que também podem estar baixos e também causam sintomas. Então, também a gente não pode dar culpa em todos os desequilíbrios hormonais numa TPM ou numa menopausa. A gente tem vários desequilíbrios que podem ser reajustados também com os hormônios bioidênticos. E essa utilização do hormônio bioidêntico, que a gente tem um exemplo, tá, gente? Ele é manipulado. Isso. Né? Claro, com uma prescrição médica. E aí a gente vai usar a quantidade que, vamos supor, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, vai depender do paciente. Na verdade, assim, esse hormônio, ele é feito sob indicação médica, com uma concentração específica para aquele paciente. Tá. Né? Aqui não tem um hormônio, só como eu explico meu paciente a usar. Então, vamos supor que a necessidade dessa minha paciente é a progesterona. Tá. Então, dentro desse frasco, eu vou ter a progesterona nanoencapsulada, que em contato com a pele vai ser liberada gradualmente. Tá. Normalmente, o uso é feito uma vez ao dia, porque esse hormônio tem uma absorção e mantém os níveis estáveis por 24 horas. Então, normalmente, é um pump, aqui não tem o hormônio, é só o veículo. Você faz um pump do produto e aperta essa válvula até o final. E sai um creme com aspecto, às vezes, de um creme hidratante. Tá. E isso é aplicado na pele até completa absorção.
e tem uma ação aí de manter os níveis estáveis por 24 horas. Olha só. Então, todo dia de manhã ou à noite, dependendo do hormônio, tem um horário de uso, ele é aplicado e você consegue repor de forma muito individual, muito específica a necessidade daquela paciente. Agora, vocês têm notado também que por ser hormônios bioidênticos, quando a pessoa vai refazer os exames, ela tem mais rapidamente um resultado satisfatório do que anteriormente com outras reposições? É algo mais rápido? Eu acredito assim, a resposta é muito rápida e os efeitos colaterais são mínimos, bem diferentes da outra reposição hormonal. Tá. Você consegue tranquilamente, através de um novo pedido de exames de sangue, verificar que aquele hormônio está equilibrado, está funcionando, você restaurou os níveis ideais. Então, não tem como questionar o resultado do processo. Entendi. Primeiro, o resultado clínico. A paciente chega no teu consultório e fala, doutor, eu sou outra mulher. É, né? Graças a Deus, agora eu estou me sentindo bem, eu não estou mais sofrendo. E outro, em termos orgânicos, de funcionamento químico, hormonal mesmo, por exames de sangue, você comprova e fala, realmente, esse organismo está bem ajustado agora. E eu já ouvi dizer, inclusive, em artigos aí que eu li, que mulheres que estão tentando engravidar também podem ter uma ajuda com essa reposição hormonal bioidêntica, né? Porque muitas vezes não conseguem ovular, por isso não conseguem controlar o ciclo, enfim, e ter aí a sua tabelinha para tentar engravidar. E com a reposição, esse ciclo volta ao normal e a mulher passa a ovular. Isso também acontece. Tenho muitas experiências de pacientes no meu consultório que conseguiram engravidar depois de anos e anos de tentativa. Olha só. A progesterona, por exemplo, ela é excelente para aquela mulher que não consegue manter a nidação do embrião, então que ela perde, não consegue aderir ao útero. A gente consegue com a progesterona melhorar bastante o endométrio. Então dá para fazer um trabalho bem legal com essas mulheres também. Olha só que interessante, gente. Então olha, ficaria aqui muito tempo falando sobre o assunto, porque existem muitos hormônios e a gente colocou alguns aqui como exemplo, falamos da TPM, da menopausa, que são aí, eu diria, os ápices da vida feminina quando a gente tem as queixas, né? Verdade. Principalmente nesses períodos. Mas claro que isso envolve outros hormônios em outras situações. O que é bacana é que a gente pôde conhecer que, de fato, essa reposição hormonal bioidêntica pode ser um recurso muito bom para muitos casos, né? Para melhorar a qualidade de vida de muita gente. E tem feito muita diferença. E é gratificante trabalhar com esse tipo de medicina, porque o resultado é nítido, você muda a vida das pessoas, e não só da mulher, porque acaba que toda a vida social e as pessoas que estão em volta sofrem também. Sem dúvida. É um filho que sofre com uma mãe com TPM, é um marido que sofre com uma mulher na menopausa. Casamentos que acabam, né? Então, você consegue dar mais qualidade de vida e mais felicidade e saúde, na verdade, para a família inteira. Olha só, e sem contar, gente, rejuvenescimento, que também ele participa um pouco disso, né? Quando você tem aí, não as células mais jovens, mas você cuida com carinho, o corpo funciona direitinho, ele envelhece menos. Não, você falou tudo. Não é verdade? A pele é mais bonita, né? Tem mais viço, o cabelo melhora, você consegue manter mais tônus muscular, consegue manter um percentual de gordura mais baixo, mais vitalidade, mais energia, consegue dormir melhor. Então é um ciclo, né? Uma coisa puxa a outra. Aí você já se alimenta melhor, já quer se exercitar mais, aí dorme melhor. Tem mais pique, né? Para conseguir cumprir essa rotina. Então é um caminho aí que é gratificante o resultado, com certeza. Muito legal, doutora. Quero te agradecer, doutora Michele Hitzmann, que é cirurgiã geral, trabalha com cirurgia geral e medicina hiperbárica. O que seria a medicina hiperbárica? A medicina hiperbárica é uma especialidade que eu fiz, eu já fui militar durante 7 anos. Então, na Marinha do Brasil, eu trabalhava com essa parte de mergulho, submarinistas e mergulhadores de combate. Então, uma especialidade voltada para o mergulho saturado. Entendi. É um médico direcionado para o mergulho. Que interessante. E parabéns pelo fisiculturismo. A gente pode dizer assim, que é aí o seu, não é o business, mas é o seu hobby, é o seu momento aí de relaxamento. Muito legal. Muito obrigada. Eu quero deixar um telefone, quem tiver dúvidas, é 0 operadora 19 3826 4599, 3826 4599. Pode tirar mais dúvidas a respeito disso, dessa reposição hormonal bioidêntica, que foi nosso assunto de hoje, e o site www.doutoraabbreviado.ritz.com, doutorahitz.com. Muito obrigada. Te espero numa próxima oportunidade. Até. Bom carnaval, bom feriado. Bom carnaval para todos nós. Ah, que delícia. Pois é.